Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, depois de tanto tempo sem gravar. Vamos começar agora 2026 com vídeo, né? Primeiramente, eu quero desejar para vocês aí um feliz 2026, um feliz ano novo, para que esse ano seja de muitas coisas boas para todos nós. Então, gente, eu não tenho conseguido fazer muitos vídeos de vlogs ultimamente, porque a gente tá com muita demanda de trabalho, eu e meu marido. Para quem não sabe, nós temos aqui nos Estados Unidos uma companhia de limpeza e trabalhamos nós dois. E então, isso demanda bastante tempo da gente, assim, durante os dias, né? E nós também iniciamos agora, nesse ano que passou, um curso de inglês, os dois, e aí é uma coisa que também tem ocupado muito nosso tempo após o trabalho. Eu gosto de gravar, né? Eu gosto de gravar aqui para o canal e eu pensei de trazer uma coisa diferente, que pode ser um quadro novo para o canal, pode ser considerado, mas é uma coisa diferente. Eu consumo muito conteúdo de true crime, é uma coisa assim que diariamente às vezes eu tô trabalhando assim, então eu coloco ali no fone de ouvido e vou consumindo esses conteúdos. Então eu gosto de ouvir, né, de conhecer as histórias. E agora, meu companheiro, então eu pensei de gravar um vídeo assim, contando para vocês algum caso de true crime, para ver também, né, se quem tá aí do outro lado, às vezes se interessa também por casos assim, e para ser um conteúdo diferente aqui pro canal e uma coisa que eu posso estar gravando aqui nos meus finais de semana. Isso, então agora, já que é início de ano, já que é um novo ano, vamos começar um novo quadro aqui no canal e vamos ver se vai dar certo. Esse caso é sobre os 4 jovens de Idaho. Provavelmente vocês já ouviram falar, esse caso é de 2022. Fala sobre os 4 jovens que foram assassinados na casa universitária, né? Como se fosse uma república em que eles viviam. Eu vou falar um pouco sobre as vítimas, né, desse caso. Então, nós temos 4 vítimas, né, 4 jovens, e nós temos as 2 melhores amigas, que são a Kylie e a Madison. As 2 tinham 20 anos na data dos assassinatos delas, e os outros 2 jovens são a Zana e o Ethan, e os 2 tinham 20 anos. A Madison e a Kylie, elas eram 2 melhores amigas, desde pequenininhas, desde a época da escola, aquelas amigas que foram criadas juntas, sabe? Aquela amiguinha que você tem na pré-escola e aí vai crescendo, vocês vão ficando estudando na mesma escola e vai crescendo e tudo foi sendo feito muito junto na vida delas, tanto é que elas vão para a universidade, as 2 juntas, né, na mesma cidade, na mesma universidade, que é a Universidade de Idaho. Uma cidade universitária, né, ali em Idaho, no estado de Idaho, aqui nos Estados Unidos. Então, essa cidade se chama Moscow, e é uma cidade que gira em torno dessa universidade. Então, nós sabemos que, como toda a cidade universitária que tem, né, tem ali muitos jovens, muitas repúblicas, muitas casas, né, e aqui nos Estados Unidos também eles têm essa questão das fraternidades, né. Essas meninas, a Madison, a Kylie, elas foram para essa cidade por conta dos estudos, né, da universidade. E elas começam a morar juntas. Nós temos 5 moradoras desta casa. Então, nós temos a Madison, a Kylie, a Zana e mais 2 outras moças que também moravam nessa casa. O Ethan, ele entra na história como namorado da Zana. Eles eram recém-namorados, tinham se conhecido ali na universidade mesmo, e começaram esse relacionamento, né, esse namoro deles, então eles viviam sempre juntos, o Ethan sempre estava ali, né, nessa casa também, e uma coisa que é importante de citar é que a casa, né, ela era frequentada por muitos jovens, porque as meninas faziam muitas festas ali, haviam festas, sempre iam lá os amigos, sempre tinha alguma coisa nessa casa, então ela era muito movimentada e muito conhecida ali também na região. Tudo aconteceu no dia 13 de novembro de 2022, na madrugada do dia 13 de novembro de 2022, se eu não me engano foi a madrugada de domingo, tá? Então no sábado, no dia 12 de novembro, esses jovens, eles
estavam reunidos na casa, eles fizeram várias fotos nesse dia 12 de novembro, porque era um sábado, eles eram jovens, eles estavam na flor da idade deles e iam sair para curtir o sábado. Nesse dia, eles resolveram, então, se dividir. A Zana e o Ethan, eles foram para uma festa da fraternidade do Ethan. E a Kylie e a Madison foram para um pub, assistir a um jogo, alguma coisa assim, tá? Importante enfatizar é o horário que eles retornam para casa. Porque o Ethan e a Zana, eles retornam para casa às 1h45 da madrugada. E a Madison e a Kylie retornam a 1h56 para casa. Então, eles chegam quase juntos, quase ao mesmo tempo, e todos entram ali e ficam ali. O que não se sabe, porque essa história, esse caso, ele é uma investigação muito fechada. Foi, né, uma investigação muito fechada. A polícia quase não divulgou informações, então nós não temos muitas informações a respeito. O que nós sabemos é o que foi divulgado, né? E tem também agora ainda não assisti, mas tem um documentário na Prime Video, que é chamado Uma Noite em Idaho, os assassinatos da faculdade, e pelo que eu pesquisei, essa série está super completa, inclusive eu vou assistir, ela tem 4 episódios, e tem relatos de familiares, de testemunhas, tem várias coisas ali, tá? Então é importante para entender bem esse caso, seria assistir esta série. Então, gente, nós não sabemos o que as outras 2 moças que eram moradoras ali da casa estavam fazendo nessa madrugada. Nós não temos a confirmação se elas já estavam nesse horário que os 4 jovens chegaram, se elas nem tinham saído de casa, se elas chegaram talvez um pouco mais tarde. Isso a gente não sabe, não tem essas informações. O que nós sabemos é que a casa, ela tinha tipo 3 andares. E as casas aqui nos Estados Unidos, elas têm, muitas casas mais antigas, elas têm uma construção meio diferente, sabe? Tem umas casas, até eu falo pro meu marido, às vezes a gente se perde dentro, porque é diferente, realmente é diferente. E aí, nessa casa, pelo que eu vi, ela tinha como se fosse 3 andares. No terceiro andar, ficavam os quartos da Kylie e da Madison. No segundo andar, no andar do meio, ficava o quarto da Zana. E aí, no primeiro andar, ficava uma das moças que dormia, e tinha um basement também, que é tipo um porão, e a outra moça ficava nesse porão. E daí esse porão, acho que até tinha uma entrada individual, alguma coisa assim, mais ou menos desse jeito a forma da casa. Então, nessa madrugada, após, né, eles chegarem em casa, a Kylie e a Madison foram para o quarto de uma das 2, subiram e foram para lá e ficaram lá. Se sabe que elas estavam ativas nas mídias sociais e estavam ali fazendo ligações também, porque pelos registros tem várias ligações que elas fizeram para um ex-namorado da Kylie. Elas ligaram várias vezes para esse ex-namorado da Kylie, e esse rapaz, inclusive, foi colocado ali nas investigações como um, né, possível suspeito, porque, né, quando tem um caso assim de assassinato, acaba que todo mundo que aparece vai ser investigado. Então ele foi e não tinha nenhuma suspeita, nada envolvendo ele. E aí, às 4 da manhã, a Zana recebe um iFood. Ela fez um pedido ali, às 4 da manhã esse iFood é entregue para ela. Ela entra, né, pega a comida dela, e às 4h12, pelos registros, né, nas investigações, às 4h12, ela estava ativa no TikTok, não sei se apareceu alguma curtida, fez alguma postagem, mas ela estava no TikTok. O que tem também de informações é que às 4h09 da madrugada foi visto ali, foi registrado pelas câmeras um carro branco, tá? Um carro branco parado ali, passando devagar, meio que parando ali em frente à casa. Esse carro branco, ele é muito importante, porque poderia ser um carro, alguma coisa, até um entregador de comida, alguma coisa, mas esse carro, ele é crucial para esse caso, tá? Para a gente entender esse caso.
Então, pelos registros de atividades das mídias sociais e do que foi acontecendo ali durante essa madrugada, sabe-se então que esse crime aconteceu entre as 4h12 ali, que foi o último horário que foram vistas as movimentações da Zana no TikTok. E porque esse carro branco, gente, que foi registrado ali, ele apareceu nas filmagens às 4h09, parando ali mais ou menos em frente à casa, e às 4h30 da manhã ele sai. Já vou deixar aqui uma informação que esse carro branco levava o assassino desses 4 jovens, tá? Então esse carro branco tem fundamental importância nessa história. E o que acontece é que a polícia tem ali uma linha do tempo que mostra que esse crime deve ter ocorrido entre as 4h12, porque foi, né, um pouquinho depois ali das 4h12, porque foi o último horário que houve uma movimentação ali nas redes sociais da Zana, e entre as 4h12 até aproximadamente 4h30, que foi o horário que o carro saiu dali. Então foi nesse curto período de tempo que todo esse horror aconteceu ali dentro dessa casa. O que aconteceu com esses jovens, gente, é uma coisa muito triste, muito terrível, muito de você nem conseguir pensar e imaginar. Porque essa cidadezinha de Moscou, ela é uma cidade considerada super segura, super segura. O que tem de registros de casos de morte, de assassinato ali, o último registro era do ano de 2015. Então, para vocês verem assim que todo mundo ali acreditava na segurança dessa cidade e ninguém jamais imaginaria que uma coisa tão horrível dessas fosse acontecer. Então ele matou essas 2 amigas que estavam ali no mesmo quarto e depois ele foi para o quarto da Zana e do Ethan para fazer a mesma coisa com os 2. Eu não sei dizer quem ele abordou primeiro, se foi primeiro as meninas, se foi primeiro o casal, mas sabe-se que aconteceu tudo isso nesse período de tempo. Então, gente, como eu informei para vocês, tinham mais 2 moças que moravam ali. E quando o assassino desce as escadas, ele tá, né, se encaminhando para a saída, ele passa pela frente do quarto de uma dessas jovens, né, que dormia ali naquele primeiro andar. Quando ele passa, ela estava com a porta aberta. Por quê? Porque ela ouviu barulhos, ela ouviu como se fosse choro, um choro baixinho, e ela ouviu também alguém falando assim, calma, eu vou te ajudar, calma. Ela ouviu isso. E quando ela dá essa abridinha na porta, porque ela quer talvez ouvir e ver se alguém está precisando de ajuda, esse indivíduo passa por ela. E ele está usando, talvez, pelas informações, seria uma balaclava, né? Porque ele estava com o rosto coberto e ela conseguiu ver só a faixa dos olhos dele. Ele olhou para ela olhou para ele. E assim, ele passou por ela fechou a porta e ele saiu. Só que essa amiga, ninguém sabe as condições que ela estava naquela noite, ali, o que ela imaginou que fosse, né? Ela viu, o fato é que ela viu, né? Ela depois e contou, e foi muito importante o depoimento dela, porque ela cita que ela vê os olhos e é uma pessoa alta, né? Ela descreve como sendo alto, magro e com umas sobrancelhas bem grossas. E isso ajudou muito também depois na identificação do assassino. Porém, essa moça, ela não conseguiu ter ali eu não sei se ela ficou meio em estado de choque, eu não sei o que pode ter acontecido com ela. O fato é que ela fecha a porta e fica no quarto dela. Quando amanhece, ela acorda, ela sai do quarto dela e ela desce para o basement e bate lá na porta dessa moça que dormia lá também, e ela pede para entrar e fala para essa moça, ela fala assim, olha, eu vi isso, isso e isso, tinha alguém aqui na casa, tá muito estranho. E aí a outra moça que abre a porta para ela fala, ai, não sei se estava meio com sono, estava meio ali, não entendeu direito, falou, não, volta a dormir, vamos voltar a dormir. E elas voltaram a dormir ali no quarto. O que acontece é que aí essas 2 moças, elas acordam ali
próximo ao meio-dia, não sei, umas 11, 11 e pouco da manhã, não sei, e elas tentam ligar para as pessoas que moram ali na casa, e elas tentam ligar e nada, então elas ligam para um amigo que mora em outra casa, e elas chamam esse amigo para ir lá, porque tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa suspeita. Esse amigo ele vai e leva uma outra moça junto, e quando ele chega em frente à casa, de fora, gente, para vocês verem a atrocidade que foi esse crime, por fora, pelo lado de fora, já se conseguia identificar sangue escorrendo pelas paredes. Isso foi divulgado na mídia, essas imagens, para vocês terem noção da atrocidade desse crime. Então tinha sangue escorrendo pelo lado de fora das paredes. O rapaz, então, entra, ele era o melhor amigo do Ethan, e ele pede para as meninas ficarem lá embaixo, porque ele vai subir para ver se está tudo bem. Quando ele chega no quarto, né, que está ali no segundo andar, o quarto do Ethan e da Zana, ele já dá de cara com aquela cena horrível. Ele desce imediatamente já ligando para a polícia. Os registros são de que ele liga para a polícia às 11h58 da manhã e informa, né, o que aconteceu ali. A polícia vai, enfim, aí começam todas as investigações. Então, o que se sabe é que esses jovens levaram muitas facadas. Como a investigação foi muito fechada ali, a gente não sabe, não se tem a informação se houve luta corporal, como foi que ele surpreendeu esses jovens, se eles tentaram, né, resistir, tentaram lutar, não se tem essas informações. A única pessoa que sabe o que realmente aconteceu é o assassino, e o assassino não colabora, ele não dá informação nenhuma sobre o que aconteceu, ele não conta. O que ele fez, como foi, ele não conta. Apesar dele já ter se assumido, né, como culpado, né, já ter assumido a culpa pelo crime, mas ele não conta nada, ele não dá informações, então é uma coisa que ninguém sabe. Ser a polícia, né, quem fez ali as investigações, tem essas informações, mas não foi divulgado. Então, essa cidade de Moscou, como eu falei para vocês, ela é considerada sempre foi considerada, né, muito segura. Tanto é que o último caso foi ali de 2015. Então, eles não tinham ali uma polícia muito preparada né, para lidar com casos assim, ainda mais dessa dimensão. E o FBI entra também nessas investigações e eles começam a verificar tudo. Só que como o caso foi assim, muito divulgado, né, começaram a aparecer, e foi muito chocante também, começaram a aparecer muitos detetives online, né, então pessoas tentando desvendar o que poderia ter acontecido ali, como que poderia ter acontecido, e tem até uns registros, e ficou bem famoso no TikTok, que tinha um food truck ali na cidade, e as meninas, a Kyle e a Madison, tinham ido nessa madrugada, pouco antes de voltarem para casa, para comprar algum lanche ali. E nesse food truck tem umas câmeras que ficam 24 horas ali, registrando, né, todo mundo que vai ali, é como se fosse uma live, ali, um negócio ao vivo. E algumas pessoas foram investigar, acharam essas imagens e divulgaram, e aí colocaram algumas pessoas que estavam ali conversando com elas, gente que estava ali em volta, como possíveis suspeitos, e acabou meio, né, que virando uma bagunça, até porque a polícia teve que dar várias coletivas para dizer e falar, tal pessoa não é assassina, outra pessoa não é assassina, aquele lá não é o assassino. Por quê? Porque muitas pessoas que tiveram contato ali com os jovens foram colocados como possíveis suspeitos, né? Até que houve muita difamação, assim, até com as meninas que moravam ali na casa. A princípio elas eram suspeitas, depois foram descartadas, mas houve muitos julgamentos com pessoas ao redor, né? Então, o que também dificulta um pouco a investigação e acaba atrapalhando, né? Então, no dia 29 de novembro, a mãe da Madison recebe a ligação da polícia dizendo que o assassino tinha sido preso. E no dia 30 de novembro foi divulgado para o mundo, né, o rosto e o nome do assassino desses 4 jovens. Então é um rapaz chamado Brian Christopher Kohberger.
Era um rapaz que já era formado, ele se formou em psicologia forense, já tinha se formado em psicologia forense e o doutorado dele, que ele estava fazendo, era em criminologia. Mas, a princípio, a pessoa que está estudando criminologia, ela tem acesso ali, né, a tudo sobre crimes, sobre mentes perigosas e tudo mais, mentes de assassinos. Agora, o que mostra muito nesse caso é que ele não estava estudando aquilo ali para se formar naquela área e ser uma pessoa muito boa atuando naquilo ali com criminologia, cenas de crime e tudo mais. Na verdade, ele estava estudando para fazer o próprio crime dele, né? Para ver como que ele não seria pego no ato que ele estava planejando. Então, o que acontece? Como que a polícia chegou no Brian? Como que a polícia soube, é aquele lá, é aquele rapaz e ele é o assassino e pronto. Na verdade, esse rapaz, ele entrou, ele achou que ele estava cometendo o crime perfeito e que ele era muito esperto e que nada ia acontecer com ele. Mas vejam bem, ele entrou na casa, ele teve facilidade, né, em encontrar ali os locais onde estavam os jovens, e ele entrou munido de uma faca, que foi a que ele usou, né, no crime. Porém, essa faca tinha uma bainha. Sabe aquela capa onde as pessoas guardam a faca? Essa faca tinha essa bainha, e ele, na hora de ir embora ali, né, depois de tudo que ele tinha feito, essa bainha ficou caída ali no quarto de uma das meninas. E a princípio, né, ele como estudante de criminologia, sim, eu sei, não posso deixar digitais, não posso deixar nada que vá, né, sobrecair sobre mim, né, que venha para me culpar. O que acontece é que ele provavelmente estava de luvas e estava lá todo encapuzado, mas em algum momento nessa noite do crime, ele acabou mexendo nessa bainha sem luva, sem proteção, e ele acabou deixando o DNA dele ali no botão da bainha dessa faca. E foi por aí que a polícia conseguiu chegar a ele. Por quê? Nos Estados Unidos tem um sistema que o pessoal faz aqui, eu não sei direito como que é, tá? Mas a pessoa vai lá, ela tira, acho que o sangue, não sei, as informações dela, para fazer tipo uma genealogia e ela encontrar pessoas que sejam familiares dela. É uma coisa de genealogia. E aí ficam os dados da pessoa nesse banco de dados e a polícia pode acessar isso, ter acesso a essas informações. E quando eles encontraram esse DNA, eles jogaram lá, foram pesquisar nesse banco de dados e acabaram encontrando uma coisa muito compatível, que era o DNA do pai do Brian, porque ele já tinha feito esse exame para alguma coisa, alguma pesquisa genealógica. Então, esse DNA bateu com o teste genealógico do pai do Brian, e aí foi uma coisa que foi assim, gritante. Eles foram atrás e começaram a investigar, então, quem seria essa pessoa. E aí chegaram, né, o carro era do Brian, foram fazer algumas investigações, porque ele não morava ali na cidade, e ele, se eu não me engano, ele trabalhava ou estudava em Washington, e aí era um caminho que dava 13 quilômetros, e ele fazia várias vezes durante aquele mês, ali, durante aqueles meses antecedentes ao crime, ele fez várias vezes esse trajeto. Ele desligava, né, o sistema de localização, desligava o celular nesses períodos, acho que justamente para não ser depois rastreável, e a polícia logo chegou, sem sombra de dúvidas, a ele, né? Então, o que acontece? Até ele já estava sendo procurado pela polícia, ele foi até parado, porque daí a polícia estava atrás de um carro Elantra branco e com todas as informações que eles tinham, e até pararam ele uma vez na estrada, mas o policial, não sei porquê, achou que não era ele e mandou embora. E a polícia continuou procurando ele e foram encontrá-lo em Pensilvânia, numa casa na Pensilvânia. E lá, quando a polícia o abordou, né, na casa, ele não perguntou, aí ele
fez uma pergunta, ele perguntou se mais alguém tinha sido preso. Então também é uma coisa que fica no ar, se ele agiu sozinho, se ele agiu com mais alguém. Mas essa foi a pergunta que ele fez, e ele foi com a polícia e não falou mais nada depois disso. Tipo, ele não colaborou com nada. E aí também viram, né, que as informações que a moça testemunha lá na casa tinha passado, que realmente é um rapaz alto, magro, as sobrancelhas grossas, né, que foi o que ela conseguiu ver, e então ele foi preso. Tudo indicava que ele iria para um julgamento, que ele iria ser julgado e iria para a pena de morte, né? Mas foi se prolongando ali o tempo e tal. Eu fiz várias anotações, tá? Porque eu esqueço muitas informações quando eu preciso saber elas. Então foi agora, em 30 de junho de 2025, que ele aceitou um acordo. O Brian aceitou um acordo. E é um acordo de confissão com os promotores. E esse acordo seria basicamente para evitar a pena de morte, que ele não quer ir para a pena de morte. Então, em 2 de julho de 2025, o Brian se declara culpado dos 4 crimes de homicídio e também de invasão. Ele foi sentenciado a 4 penas de morte. 4 penas de morte não. 4 penas de prisão perpétua consecutivas, uma atrás da outra, e sem possibilidade nenhuma de condicional. Tipo, ele vai morrer lá na cadeia, né? Eu fui pesquisar, gente, ele está cumprindo essa sentença na Idaho Maximum Security Institution. É uma prisão de segurança máxima que fica na cidade de Kuna, em Idaho, e é lá que o Brian Kohlberger está cumprindo as penas dele de prisão. Não se tem informações se ele vai ser transferido dali. E pelo que eu vi também, ele estava, a princípio, como se fosse assim, uma coisa bem separada, uma solitária, alguma coisa assim. Eu não sei se ele já saiu disso, mas ele não estava, acho que, liberado ali para convívio com outros presos. E não se tem informações também da motivação, por que que ele fez isso, por que com esses 4 jovens, não se tem informações a respeito disso. E eu acho que seria assim, uma coisa esclarecedora também ver o documentário, porque o documentário ele traz ali relatos de familiares, de pessoas que conheciam os jovens, e traz um pouco mais de informações a respeito desse rapaz, né, do assassino. E essa história ela me chama muito a atenção porque ela é muito brutal e ela é muito recente, né? Então eu lembro que desde que eu vi esse caso eu estava no Brasil ainda. E foi uma coisa assim, tipo, como, né? Como tudo isso aconteceu? É uma atrocidade, assim, um mistério também muito grande. Se não fosse por essa bainha da faca, talvez ele estivesse solto até hoje, porque foi o que realmente levou a polícia até ele, né? Então, e também se não fosse ali o pai dele ter feito esse exame em determinado momento da vida dele e os dados terem ficado registrados lá, né? Então é uma coisa assim muito muito doida assim de se pensar, né? Bom, gente, esse foi o vídeo sobre True Crime. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sei que é um tema pesado, sei que é uma coisa muito difícil, mas infelizmente, gente, essas coisas acontecem assim no dia a dia, sabe? Então, são coisas que a gente precisa também conhecer, até para a gente se precaver de muitas coisas, porque eu vejo assim, como eu falei, eu consumo muito desses casos, assim, eu assisto, eu escuto, desde a época do Brasil, e eu acho muito sinistro, assim, como certas coisas acontecem em lugares que você menos espera, em momentos que você menos espera. Porque, vejam, essa cidade, né, considerada super segura, 4 jovens na flor da idade, um assassino que sabe-se lá por quê, da onde que ele tirou esse desejo de fazer isso com esses 4 jovens, né? Eles não tinham relações nenhuma ali, né, entre eles, e é uma coisa assim um tanto também informativa, eu acho, né? Você conhecer esses casos traz informações
que são relevantes até para você, né, agora a gente nesse estilo de vida muito assim, mídia social, não ficar também querendo ser um detetive da internet, ficar divulgando informações que a polícia não confirmou e acabar ainda atrapalhando, né, que em muitos casos atrapalha as investigações dos policiais. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito aqui, dá o seu like. Se não é inscrito, se esse vídeo apareceu aí para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, escreve aqui para mim que você gostou, né? Deixa aqui nos comentários. Também deixa um like, se inscreve, compartilha. E assim eu vou trazendo mais vídeos aqui para este pequeno canal. Beijos para todos, fiquem com Deus.